www.deface.com.br ou e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica. Venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço: Rua Atílio Andreassa, 3721, bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato: 3229-9358 ou 9196-3511. E-mail: gaval@sempresol.com.br. Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, axós para os seus orixás, sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço. Rua Guia Lopes, 673, com teleentrega pelo telefone 3027 37 29. E-mail: ervanariasaocarlos@gmail.com. O site: www.ervanariasaocarlos.com.br. Brilho da Lua. Transporte Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar. Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Rua Silveira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone 3228-8595. Automecânica Medeiros. Há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade. Mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado. Conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Saúdo a todos os caros ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar o programa Voz da Umbanda, direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense. São 20 horas, 24 minutos, 14 graus e 7 décimos, 62% a umidade relativa do ar. É uma noite, comparada com as noites dos programas anteriores, fria. Noite já começa a se manifestar aí as primeiras temperaturas baixas aqui na cidade de Caxias do Sul. Lembrando que este programa tem o patrocínio da Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Casa do Lanche, que agora é Lanche do Alemão. O Lanche do Alemão, que oferece aí uma variedade de opções para você se satisfazer, como cachorro quente, bauru ao prato, torradas, torpedo, porções, x-doce,
e teleentrega. Telefone 3217-4289. E os atendimentos, então, são especiais, das 18 às 23h30 na segunda-feira, na terça não, segunda-feira das 18 às 23h30, e de quarta a domingo das 11 às 13h30 e das 18 às 23h30. Esse é o X do Alemão, sua nova marca, né? Agora com um novo visual na casa no X do Alemão. Ervanária São Carlos, com horário de atendimento também diferenciado de segunda a sexta às 9 horas e 18, segundas às sextas-feiras, das 9 às 18, e aos sábados, das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. Escola de Teologia Umbandista, importante falar da Escola de Teologia Umbandista, porque dia 22 começa agora o curso, a terceira turma dos inscritos no curso de Teologia Umbandista, né? Quais são as disciplinas que serão ministradas no curso? Introdução à Umbanda, História e Cultura da Umbanda, Missão da Umbanda, Fundamentos Teológicos da Umbanda, Mitos, Lendas, Símbolos e Orixás, Tipos de Mediunidade, Ritos, Cerimônias e Ervas na Umbanda, Administração do Terreiro. Então, você tem opções aqui, inclusive as condições de pagamento, 3 vezes de R$80 ou 215 à vista. Então, possibilidade de você fazer esse curso de introdução à Umbanda. Você pode ligar para o telefone 3222-8163. Vou repetir, 3222-8163. E você se inscreve para o curso que começa no dia 22, ou seja, na outra semana. Também quero lembrar que no dia 20 estaremos aí com uma grande homenagem dos 7 anos do Monumento Orixá Ogum, patrono da cidade de Caxias do Sul. Estará completando 7 anos, então haverá uma festa importante, uma festa completa aí a conta do Orixá Ogum, número 7, para a cidade de Caxias do Sul, importante, esse 7º aniversário. Todos os anos foram feitas homenagens, e agora uma grande homenagem. Queremos convidar você, dirigente espiritual, cacique de Umbanda, Babalorixá e Alorixá, para estarem lá às 19 horas na Avenida Bruno Segala, Perimetral Sul, no Monumento ao Orixá Ogum, que é conhecido como Praça Lauro de Oxum. Então, importante também a sua presença. Hoje uma noite fria, mas muito especial. Por que eu digo muito especial? 14 de abril é o aniversário do meu colega de trabalho, Rubens de Chapanã. Hoje ele está de aniversário, está aqui com seu irmão, familiar, que já esteve muitas vezes aqui no programa Voz da Umbanda, que é o Roberto Laranjo Pinto, também que veio da cidade de Rio Grande, um rio-grandino, conhecedor das tradições gaúchas, e sempre nos brindou com alguns versos, poemas gauchescos aqui na rádio. Então eu saúdo, já dando parabéns, nós vamos depois cantar parabéns ao Rubens de Chapanã. Na sequência eu passo depois para saudar os caros ouvintes ao Roberto. Então, Rubens, boa noite. Boa noite, Saúde Ogum. Boa noite ao meu mano Roberto, que está comigo aqui. Boa noite ao nosso operador de som, André Luiz. Boa noite aos nossos ouvintes. E, na verdade, ainda hoje me perguntaram quantos anos eu tinha. Eu disse 5, 10, 15, não sei. Mentiu em todos. Por quê? A idade que eu tinha já passou. O tempo que passou, passou. Eu tenho que saber que tempo eu vou viver. Pode ser 5, 10, 15, não sei, pode ser amanhã. Mas isso não corrompe a tua mente, não corrompe o teu corpo, não corrompe os teus sonhos. Mas sim te diz que tu talvez tenha um pouco mais de experiência. E como toda experiência, você pode utilizá-la para o lado bom ou para o lado negativo. E o que eu peço sempre ao nosso Pai Maior, o Olorum, é que a experiência adquirida me faça melhorar como ser humano. Eu não quero, depois de uma determinada idade, começar a sentir que eu posso ter ódio das pessoas. Eu quero sim aprender a amar mais. Acho que amei muito insuficiente na minha vida. Eu poderia ter dado muito mais. E essas são realmente os pesos de consciência que nós temos através dos tempos.
é não termos feito mais com essa vida escassa e pouca, efêmera, duradoura, muito pouco, em relação à nossa vida espiritual. Mas me comprazo, agradeço aos cumprimentos de Saul. Realmente eu nunca fiz um grande festejo na minha data de aniversário. Hoje é o dia do Pan-Americano, na verdade, dia 14, né? Mas há muitos anos atrás, em uma cidade chamada Rio Grande, eu nasci, tive a sorte de vir ao mundo com os pais que tive e conquistei ao longo desse tempo algumas amizades que são verdadeiros tesouros e que eu de guardar para sempre, são meus amigos. E todos aqueles que de uma certa forma lembraram de mim hoje, eu os agradeço. Talvez não seja merecedor desse carinho todo, mas quero realmente deixar um abraço a todos os ouvintes e que a gente possa, por muitas vezes, brindar de forma solene ou não o aniversário de cada um. Muito bem. Roberto Laranjo Pinto, sua saudação aos caros ouvintes. Meu especial boa noite aos ouvintes do programa Voz de Umbanda, ao povo caxiense, com muita alegria e muita honra de estar presente hoje mais uma vez aqui no estúdio da rádio, saudando o prezado amigo Saul, em especial meu querido irmão Rubens, que hoje está festejando seu aniversário. O que eu tenho a dizer ao meu irmão: hoje eu tenho a grande satisfação de estar junto ao meu querido irmão Rubens, principalmente por ser a data do seu aniversário. Por isso, o saúdo com alegria, desejando-lhe muita saúde, paz, felicidade e muito amor na sua vida. Que o Pai Oxalá o abençoe. Chão. Obrigado, Oxalá. Muito bem, depois nós vamos fazer as homenagens, merecidas homenagens ao Rubens. O que eu trago aqui é novamente para uma reflexão. Há tempos atrás, isso já foi dito, mas é importante sempre trazer à tona este assunto em razão da sua profundidade, da importância e da repercussão de quem omitiu uma opinião um pouco, eu diria pouco não, muito equivocada. Então eu trago um artigo aqui, eu não gosto de ler, mas eu vou reduzir o máximo, até porque é bem interessante as colocações desses umbandistas. O texto diz assim, apenas uma reflexão, e eu vou lendo aos pedacinhos, aos poucos, para poder interagir. E diz assim: tendo lido e ouvido o pronunciamento do médio Divaldo Pereira Franco a respeito das respeitáveis entidades espirituais que abnegadamente trabalham no movimento umbandista, não pude deixar de refletir e escrever humildemente algumas poucas e simples palavras ao respeito. Bem, aqui se trata, e o Rubens sabe, que o Divaldo, em uma das suas falas, ele manifestou-se dizendo que não compreendia como que alguns ditos umbandistas aceitavam ainda a manifestação de pretos velhos, entidades, de uma forma até pejorativa, ele colocou como ignorantes e tudo mais. Nos sentimos afrontados, né? Embora admiremos e respeitemos a gama de conhecimentos e estudos do médium como Divaldo Franco, tanto que lemos, estudamos e recomendamos aos nossos médios e frequentadores os livros por ele psicografado, com mensagem, ensinamento, tudo mais, papapá, os espíritos também sábios com grande ascensão evolutiva, mas que sabemos não são perfeitos ou donos da verdade. Então, o que eles querem dizer aqui? Que existe um capital religioso, espiritual, construída por parte do Divaldo Pereira Franco, é verdade, em razão de toda a sua trajetória, um homem com mais de 80 anos, um grande orador, sob os auspícios de Ângela de Ângeles, um espírito de uma freira francesa,
e do qual ele já proferiu inúmeras palestras com auditórios lotadíssimos. Houve um período que aqui na cidade de Caxias do Sul deu mais de 15 mil pessoas para ouvi-lo nos pavilhões da Festa da Uva. Um homem que, sem dúvida nenhuma, formador de opinião. Mas quando ele traz uma crítica desta envergadura a uma religião como a Umbanda, falando das suas entidades, feriu, maculou a sua própria imagem, feriu a nós umbandistas e maculou a sua imagem enquanto um espírita. Então, Rubens, aqui existe toda uma explicação, toda uma indignação por parte de vários umbandistas na voz de um dirigente, né? São várias e várias manifestações. A posição do Divaldo Pereira Franco, além de ser muito equivocada, é uma posição que ela se tornou contundente, ferina para nós umbandistas, falando dos pretos velhos. Uma pessoa tão esclarecida, Rubens, como Divaldo Pereira Franco, que sabe que a roupagem que essas entidades usam para chegar como pretos e pretas velhas é apenas uma matriz, como pode, na tua opinião, tamanha ignorância? Você colocou certo, Saulo. Sem sombra de dúvidas nenhuma, o Divaldo Pereira Franco sempre aglutinou em torno de si uma série de admiradores, que ele sempre se manifestou cercado por espíritos benfeitores de grandeza. Mas sabemos que a sapiência, a sabedoria, não está no linguajar. Sabemos que a sapiência, a sabedoria, não está na forma de ter estudado ou não ter estudado. Eu posso até ser um PhD e manifestar para os jovens numa linguagem bem mais fundamentada aos conceitos do meio daqueles jovens. Não se mede a sabedoria, a sapiência de um preto velho pelo seu linguajar, como ele fala. Ora, ontem eu ouvia um preto velho, ontem, sexta-feira. E ele... Sexta-feira. E ele dizia assim: senhores, nós vamos trazer a palavra de humildade e conforto a vocês. Falamos em amor, mas não existiria um povo sequer que pudesse ser mais rebelde e mais ruim do que nós contra a humanidade. Porque nós sofremos a chibata nos açoitando depois de uma jornada inteira de trabalho. Muitas vezes choramos lágrimas amargas, e se todas as dores de vocês pudesse converter em uma lágrima, eu levaria toda a dor do mundo junto comigo quando subir para o astral. Então, se houvesse espíritos realmente com um espírito de retaliação pelo que sofreram na Terra, certamente seriam os pretos velhos. Mas humildemente, de uma forma nobre, como ensinamento, acima de qualquer doutor de lei ou qualquer doutor da medicina do mundo astral, eles vieram de uma forma humilde nos mostrar que é possível perdoar sim e trabalhar a nosso favor. Acho realmente um milindre da paz. Também é importante lembrar que uma atitude dessa envergadura, ela deixa de ser cristã, né? Quando tu exclui e tu faz um comentário desabonando uma entidade que trabalha nas fileiras da Sagrada Umbanda como um operário do bem, isso cria um tremendo impasse vindo de quem veio. Se fosse de uma pessoa que não conhece, mas uma pessoa, como o Rubens falou, todos sabem disso, considerado um intelectual, um estudioso do plano astral. E aqui eles dão continuidade, mais um parágrafo que é importante pontuar aqui. A religião de Umbanda é uma religião brasileira. Essa frase ela é importante. A religião de Umbanda é uma religião brasileira. E como tal, procura não ficar apenas arraigado ao pensamento místico e comportamento mental, emocional, eivado da cultura europeia.
como ocorre no movimento espírita kardecista. Aliás, aqui eu gostaria de alfinetar. Mas alfinetar assim bem pouquinho, com uma lança de 5 metros. O que eles têm que achar que o eurocentrismo é melhor do que a América Latina? Que pensamento mais burro, mais pobre, mais equivocado, mais destituído de bom senso do que achar que a Europa pode formar conceitos sobre tudo aquilo que está relacionado à América Latina. Seja na arte, seja na expressão religiosa, seja em que segmento for. Nós ainda estamos muitas vezes sujeitos a essa espécie de parecer, de enunciado vindo do velho mundo, que muitas vezes tomamos como paradigma. Isso é o maior equívoco que pode existir. Nós, latinos, temos a nossa cultura, o nosso saber, a nossa experiência no campo místico e religioso, e não precisamos, em absoluto, do aval, seja de Divaldo Pereira Franco, seja de quem for, para mostrar a grandeza da nossa religião e do nosso campo astral através da Umbanda. Então, aqui colocado muito bem por este cacique, ele diz que nós não precisamos da cultura europeia como ocorre ainda no movimento espírita kardecista. Falar, e nós já dissemos inteiradas vezes aqui, muitas vezes, que fulano trabalha com mentor, doutor fulano de tal, tem que ter o DR, e o fulano, a fulana, beltrano, cicrano, trabalha com a entidade que é lá, não sei da onde, da Alemanha, e daí? Grande coisa que são. Então, na verdade, a Umbanda é uma religião diferente do posicionamento de alguns kardecistas, que ora é uma filosofia de vida, que uma frase que não se sustenta, não diz nada com nada. Uma hora é uma religião, e não é religião porque não tem corpo sacerdotal e não tem sacramento. Então o que é? É um monte de gente que estuda e abre a boca para fazer bobagem. Então, nós temos que começar a nos posicionar. Já vi entidades aqui espíritas fazendo congresso de Umbanda. Nós não fizemos congresso kardecista, nós umbandistas. Isso é uma ingerência. Nós não atravessamos a seara dos outros. Então, eu quero dizer assim, respeitamos o trabalho kardecista, acho que é um trabalho importante, doutrinário, de expressão, mas agora, porque o Divaldo vem dizer que os pretos velhos não são entidades dignas de estar trabalhando em nome da majestosa figura de Jesus, isso realmente é um equívoco bárbaro, é um terrorismo lamentável, e vai receber muitas críticas, de todo o Brasil, já está recebendo, e ele que se explique, como dizia Voltaire, defina seus argumentos, porque está muito mal colocado o que o Divaldo, pois não? Só gostaria de fazer uma parte e dar a minha opinião. Como já foi dito aqui, Djalma Pereira Franco, uma pessoa ilustre, muito conhecida pelas suas posições dentro do kardecismo. Mas eu acho que há certos momentos que as pessoas nessa vida deixam a soberba subir para a cabeça, então esquecem os preceitos da humildade, como tem nossos queridos pretos velhos. Tenho certeza que os nossos queridos pretos velhos hão de perdoar tamanha incoerência da parte desse senhor. Eu só gostaria de citar aqui uma historinha, contar uma historinha. Havia uma feita um senhor, um doutor, professor de filosofia, tinha várias faculdades. Então ele foi atravessar um rio e tinha um barqueiro nesse rio que fazia essa travessia.
Quando eles iam indo pelo rio, passou um cardume de peixes, e o barqueiro disse: ali, um cardume de peixe, sei lá, peixe-rei. E o professor disse: não, meu amigo, não é peixe-rei. O nome científico desse peixe é canones, por aí. E eles se reproduzem em tal época do ano. Deu um cheque de explicação para o barqueiro. Muito bem, mais adiante passou um bando de pássaros. E o barqueiro tornou a falar e disse: um monte de gaivotas. Não, meu amigo, isso não é, o nome científico não é gaivota. O nome científico é Ganoves asiática. E esse pássaro, ele migra durante o ano, percorre centenas, milhares de quilômetros para vir se reproduzir nessa área aqui, nessa zona. Interessante. Bom, quando chegou lá na metade do rio, veio uma onda lá e virou o barco. E prontamente o barqueiro saiu nadando. E o professor ficou se afogando, gritando por socorro. E ele disse: pô, o senhor aprendeu tanta coisa na vida e o mais importante, não aprendeu que era nadar? Muito bem. Acho também, por outro lado, só que talvez muitos desses doutores europeus que hoje se manifestam nas mesas kardecistas, talvez tenham, em uma das suas passagens, terem sido algum preto, ou preto velho, ou um pai santo, um pai velho aqui no Brasil. Quem sabe não tenha sido um dos primeiros, né, quando o Brasil colônia, vieram para cá trabalhar. O próprio Edivaldo Pereira Franco pode ter sido, e deve ter sido, porque todos nós passamos por esse estágio, uma simples pessoa ignorante, sem cultura, sem saber. No entanto, alcançou um estágio tal, por várias vidas, certamente, por seu interesse pessoal, em querer aprender, ao estágio que ele está hoje. Mas eu acredito numa coisa fundamental, senhor. Acredito que nós precisamos conhecer para falar. Acho que o Edivaldo Pereira Franco não deve ter frequentado muitas sessões de Umbanda e nem deve ter conhecido muitos pretos velhos para se manifestar desta forma. Que eu tenho certeza, se ele os conhecesse, talvez, né, a sua carga impertinente contra os pretos velhos fosse muito mais leve, um denitivo bem maior. Por outro lado, também acredito que para nós aprendermos e crescermos de alguma forma, nós temos que sentir, como um dia eu acho que a medicina vai alcançar um tal estágio que, se o Saul sentar na frente do médico e dizer que está passando um determinado dor, alguma algia pelo corpo dele, o médico vai pegar um aparelhinho, vai botar no dedo do Saul e vai sentir a dor do Saul para dizer: não, pô, realmente o cara pode dizer até hipocondríaco, mas está sentindo dor. Ora, eu acredito que aqueles que são verdadeiramente contra os homossexuais, declaradamente com esse preconceito, um dia talvez venham como homossexual para sentir o que é essa sensação de ter todo esse laivo contra os homossexuais, todos aqueles poucos chauvinistas que são contra as mulheres e que solapam a mulher embaixo da sola dos seus pés, um dia virão com mulher para sentir todas as dores e todos os preconceitos que a mulher sofre. E quem sabe, Edivaldo Pereira Franco, numa das suas encarnações futuras, não venha a ser um preto velho. A pergunta que fica é exatamente se ele não conhece. Será que a Joana de Anjos não conhece? Já que se trata de um mentor, né? Quem assessora ele poderia dizer: olha, não é bem assim as coisas. Então fica algumas perguntas que não há resposta, né? Fica difícil de entender. Nunca ouvi manifestação desse nível, até antes, pelo contrário, o Chico Xavier diz: feliz daquele que tem como mentor um preto ou uma preta velha. Então a diferença é gritante. E essa prática, eu volto a dizer, ela não é cristã, porque ele não tem nada que opinar sobre a Umbanda. Mesmo que tivesse adentrado, não é a seara dele. Então fica muito difícil entender as colocações. Uma das primeiras preocupações que eu tive quando eu fui escrever o meu livro era como é que eu poderia colocar o título. Teria que ser algo que
trouxesse alguma informação ou instigasse alguma coisa, mas que definisse de alguma maneira alguma das propostas, são várias, das propostas da Umbanda, porque o tema não se esgota, a Umbanda não tem como esgotar-se. E o título foi Umbanda, um encontro da diversidade racial, uma instituição de serviço do bem. Quer dizer, por isso aqui eu pontuei brasileira, encontro da diversidade racial. O Brasil sofre ainda com essa realidade, que é um país com a esmagadora maioria de negros e mestiços e quer ser branco. É um país que tem uma cultura afro-brasileira e nega. É um país que tem na sua origem uma forte contribuição africana, indígena, também lusa. E a Umbanda surge nessa realidade e tenta se negá-la. Então, essa posição eurocêntrica nós temos que começar a combater. Não podemos mais permitir esse tipo de ingerência. Então eu fico realmente muito indignado. E nós que somos, muitas vezes, responsáveis por um trabalho dentro do templo, nós que estamos aqui com o programa Voz da Umbanda, que presidimos uma associação, outros que também têm trabalho semelhante, nós é que temos que nos posicionar. Nossa responsabilidade é não ser omissos. Nós não podemos ser omissos. Nossa responsabilidade é ser exatamente críticos em relação a essas colocações infundadas. Nós não podemos ser coniventes e silenciar. Deixa o astral. Porque... Não, isso não. Nós temos que se posicionar. Não é assim, tia. Não cabe estar levando pancada agora chega os evangélicos. Agora vem um cara falar essa besteira. Então eu teria que chamar esse cara para um debate e dizer, mas vem cá, baseado em que tu diz isso? Já que tu é um grande escritor, um grande orador, pergunta para tua mentora se o que tu está dizendo procede. Se ela concorda, tu está com um obsessor. Não tem que se ter medo de dizer essas coisas. Porque a verdade... Helena Platonova Blavatsky dizia uma coisa muito interessante. Não há religião superior à verdade. A verdade, ela é realmente algo que deve ser sempre nutrido. Então nós, como representantes da religião, somos formadores de opinião. E eu não me canso de falar na Casa Branca. Não gostei, vou bater isso aqui, peguei esse texto, gostei do que o cara colocou, e vou ficar levando esse tema à exaustão, para que um dia, quem sabe, repercuta no ouvido do Divaldo Pereira Franco, eles puxam, mexer com os caras. A Alemanha nazista, tirando Adolf Hitler e a grande marqueteiro lá, os generais, marechais, todos eram doutores. Todos eram doutores, tinham doutorado, todos. Homer, toda aquela turma. Himmler, todos. Kepler, todos aqueles caras tinham doutorado. No entanto, o que adiantou? Um genocídio. Seria melhor nem ter feito nada. Eu só espero que nós somos levados. Basta você colocar um líder ignorante, semi-analfabeto, no poder, e logo uma leva de pessoas o seguem. Eu só espero que o Divaldo Pereira Franco, que tem arrastado multidões para seus pregações, para suas palavras, muitas vezes altamente favoráveis ao ser humano, para reflexões, através da Joana de Anjos. Então, nós só esperamos que as pessoas façam ouvidos de moco, que isso não tenha repercussão no mundo onde ele se manifesta, porque logo outras pessoas
estarão seguindo na mesma linha de ação dele, o raciocínio dele. Isso vai se tornar uma mentira repetida várias vezes, torna-se lamentavelmente às vezes uma verdade. Vamos ver o que o Rubilar passou aqui para o Roberto. Uma boa noite, Rubilar. Obrigado por ter entrado em contato conosco. Boa noite para o Rubilar e obrigado por ter entrado em contato com o nosso programa. E o Rubilar Jogum também se associa às nossas manifestações, dizendo que quer fazer parte dessa corrente, porque ele também se sente chocado com essa crítica que Djalma Pereira Franco fez aos nossos queridos pretos velhos. Então ele deixou aqui a mensagem dele, a sua crítica, se associando, fazendo parte dessa corrente, e dizendo que ele tem muitos pretos velhos na tenda dele, e que são muito queridos, e desejou um axé a todos nós. Obrigado, Rubilar. Realmente tem que fazer cor ao nosso apelo aqui, para que não permitamos mais esse tipo de comentário sobre a nossa querida Umbanda. E que certamente, Rubilar, agradecemos a tua participação, mas não deve ser somente você na cidade que realmente é levado à exaustão por pessoas que não têm realmente um conhecimento. É como disse o Saul, né? Até o Divaldo pode não ter conhecimento, mas a Joana de Ângeles tem. Bom, não sei se tem. Nessas alturas? Não sei se tem. Não sei o quanto ela conhece a Umbanda. Eu não sei como um mago xamã do Oriente Médio que fosse, né, pudesse ter conhecimento sobre a cultura chinesa, sei lá. Talvez não tivesse. Mas o que não se pode é você falar sobre diamantes quando não conhece o que é um diamante, a sua lapidação em todo tipo. Então, e aqui o texto vai fundo nas coisas que foram colocadas, porque são 6 páginas, caro ouvinte. E eles destacam muitas observações, sobretudo que fala que essas entidades que são trabalhadoras da Umbanda, elas têm o aval do plano superior. E o que é o plano superior? Quando nós falamos em plano superior, entidades luzeiras, entidades que estão num nível evolutivo acima do nosso e que vêm exatamente oferecer condições para que nós alcancemos um nível também evolutivo através do contato com essas entidades, que eles nos orientem, que eles nos auxiliem, enfrentando as nossas mazelas aqui no orbe. Então são entidades que estão a serviço da Umbanda em nome de uma esfera superior. As pessoas que adentram os templos de Umbanda, nos terreiros, e são espalhados inúmeros aqui em Caxias do Sul, como no Brasil afora, elas vêm com seus problemas e elas vêm lá, são socorridas por quem? Pelo preto velho, pela preta velha, pelo Exu, pela pombagira, pelo caboclo, pela cabocla, pelo boiadeiro, e assim vai. São linhas bem diversificadas, porque é a cara do nosso país, é a cara do Brasil. E tem que se respeitar essas etnias. A questão não é étnica, é o que a entidade tem para dizer, qual é a importância. Olha, o Rubens trabalhando com o pai Maneco. Eu não vou ver pai Maneco, eu vou ver o Rubens e vou receber a mensagem do pai Maneco. Agora, eu vou discriminar, porque posso presumir que o pai Maneco foi um africano, pode ter sido um escravo, mas aí não, o que um escravo tem para me dizer? Aquilo que o caboclo das 7 encruzilhadas disse de uma forma sábia, com muita propriedade. Vocês associam evolução com raça. O que tem a ver? Um espírito de um índio norte-americano teve muito mais sapiência do que generais americanos que tiveram lá para exigir territórios e conquistar a base da violência, e davam ensinamentos sobre a natureza,
sobre a própria terapêutica utilizada pelos recursos das ervas e tudo mais. Então, seres realmente ligados, conectados com a natureza, donos legítimos daquela terra, foram banidos por uma ignorância, por esse pensamento do velho mundo. Então nós não podemos mais nos submeter a isso. E as pessoas que estudam nas mais variadas áreas, nos mais variados segmentos, eu posso dar um depoimento aqui. Por exemplo, a filosofia na América Latina não é valorizada. Pensa-se sempre que filosofia vem de fora. A arte na América Latina também não tem muito valor, é mal compreendida, porque sempre passa pelo crivo europeu ou norte-americano agora. Então nós temos que... Nós não somos apêndice deles. Nós não somos. Acho que tem os seus valores, deve ser estudado, tem que ser absorvido muitas coisas valiosas na construção do pensamento. Agora, o Rubens falou aqui dos espíritos, né? E é verdade. Ora, nós que somos aqui encarnados no Brasil, não vivemos na Europa, será? Não vivemos na Europa? Será que nós não viemos de lá também? Então, não, mas se viemos para cá somos uns pobres coitados, porque somos latinos. Temos que parar com isso. E inclusive isso, o que dói mais é você viver quietinho no seu canto. Eu não vi de nenhuma entidade de Umbanda até hoje, com esse mais aniversário que estou fazendo hoje, mais um ano de vida, que uma entidade de Umbanda tenha escorraçado, falado mal com veemência sobre uma entidade que, né, desfila no catecismo. Quanto o doutor fulano de tal, ou quanto o doutor fulano de tal. Não vi. Não vi nem entidade falar contra o doutor Frank, ou o doutor Phillips Law. Não vi. Eles não falam. Então, doutor Fritz. Então, se nós temos essa generosidade, não. A educação. E a educação, porque não temos conceito formado, não sabemos a fundo. Por que nos agridem da forma que nos agridem? Nós não metemos a mão com o Islã, nós não metemos a mão contra o catolicismo. Por quê? Porque não é essa a nossa função como religião. Religião não se chama atacar alguém. Chama-se sim fazer a sua missão, que é contribuir com alguma coisa para essa humanidade sofrida que nós passamos. Isso mesmo. Muito bem, estamos diretos do estúdio da Rádio Difusora com o programa Voz da Umbanda. São 21 horas 3 minutos, 14 graus 5 décimos, 66% umidade relativa do ar. Eu quero retomar aqui que nós temos como patrocinadores Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Lanche do Alemão. Agora o Rubens se indigna, ele quer que seja lanche Casa do Lanche, não é Lanche do Alemão, porque mudou. E aqui tem uma variedade de opções para você escolher o que é melhor. Então, telefone 3217-4289. 3217-4289. Ervanária São Carlos, com horário de atendimento diferenciado de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. E ao sábado, das 9 às 15, sem fechar ao meio-dia. Importante que a Ervanária está com uma promoção de trajes de Umbanda e também roupas achós, né, para a nação. Então a variedade é grande. Escola de Teologia Umbandista que estará, né, no dia 22, tendo a sua primeira aula da terceira turma. Os temas são Introdução à Umbanda, História e Cultura na Umbanda, Missão da Umbanda, Fundamentos Teológicos da Umbanda, Mitos, Lendas, Símbolos e Orixás, Tipos de Mediunidade, Ritos, Cerimônias e Ervas na Umbanda e Administração do Terreiro. A administração do terreiro é um módulo novo, é no sentido de dar orientação, porque agora, o que acontece? Também é muito importante nós falar sobre isso, Rubens. Os bombeiros estão fazendo a fiscalização nos templos, pedindo 2 saídas, quando há sessões públicas, é claro. 2 saídas de emergência, com luz de emergência, extintores de incêndios, para que as pessoas possam ter toda a segurança necessária. E isso é bom. Então aqui na administração do terreiro,
que vai ser proferida pelo Babalorixá Nael de Odé. Ele vai dar as explicações de acordo com aquilo que a prefeitura, o corpo de bombeiro, o poder público exige. E além de outras coisas importantes sobre os trabalhos na parte material. Então, o curso tem uma carga horária de 36 horas, as aulas serão nas segundas-feiras das 19h15 às 22h15, e o local muito bom, Centro Empresarial Recreio Cruzeiro. Esse vai ser uma sala de aula na Rua Eusébio Beltrão de Queiroz, tá? Investimento 3 parcelas de 80 ou 215 à vista. Então você, caro ouvinte, está convidado. Quer aprender mais sobre a Umbanda? Curso de Teologia Umbandista, 3ª edição do curso de Teologia, que é oferecido pela Associação de Umbanda Caxias. E mais uma coisa, no dia 20, hoje é dia 14, hoje é 14 de abril, aniversário do Rubens. Dia 20 de abril, nós vamos estar reunidos na Praça Lauro de Oxum, Babalorixá Lauro de Oxum, que é onde tem um monumento ao Orixá Ogum, patrono da cidade de Caxias do Sul. 7 anos, Rubens. 7 anos de aniversário do monumento. Foi em 2006, 23 de abril de 2006. E o Rubens estará lá. 2006, sim. Estamos convocando aos sacerdotes de Umbanda, aos Babalorixás e as pessoas simpatizantes que estejam presentes nesse dia, porque eu sempre digo, é o aniversário do nosso patrono da cidade, do nosso orixá maior em termos, né, entre aspas, em Caxias do Sul, por ser o patrono. Justamente, nós estamos pisando na terra de Ogum. Isso aqui Caxias do Sul é um pequeno irê. É um pequeno irê. E como tal, nós estamos pisando na terra sagrada de Ogum. E devemos lembrar isto. Como? Como estar homenageando em loco, ao vivo, nosso grande orixá. Então esperamos, com chuva, sem chuva, não importa, mas que a nossa fé sobressaia ao nosso aniversário do primo, ao nosso problema com garganta, ao nosso... Ei, é aquilo que eu sempre digo, como é que no outro dia eu vou me sentar, quando ontem esqueci a homenagem ao Pai Maior de Caxias do Sul, de sentar à frente de algum, abrir uma cerveja branca, acender uma vela e pedir alguma coisa para ele? Não, temos que estar lá. Vamos fazer força para estar. Até porque 7 anos é a conta do Orixá Ogum. E é importante dizer para as pessoas que ali nós temos, e até vou te pedir a teu auxílio, Rubens, nessa formulação desse pensamento, para me ajudar de uma forma mais didática. As pessoas dizem, tá, mas vem cá, já houve vários questionamentos. Tá, mas é Ogum, mas e por que não está Ogum Megê lá? Mas é Ogum, por que não está Ogum Beramar? Então, Rubens, nós estamos falando de uma instância de Ogum maior que contempla todos. Você imagina assim, está Bará, mas não está o Baradag. Até o Bará, mas não está o Bará. O Bará Lodê, mas está... Contemplamos na forma do Bará todos os Barás. Mas em relação, não é o que eles chamam, que eu não gosto muito do termo orixá menor, porque não tem orixá menor, mas aqueles adidos, né? Aqueles que realmente são embaixadores de Ogum em outras instâncias, é uma forma do Ogum direcionada para aquele local, que é o caso do Ogum Iara para a área dos rios de Oxum. Então está lá, evidentemente, concentrado. Todas essas formas de energia, do Ogum Iara, o Ogum Matinata, Naruê, Ogum Megê, Ogum Dilê, todos os Oguns estarão lá. Então estamos contemplando com isso todos os Oguns concentrados numa figura personalizada, que é o grande orixá de Caxias do Sul. Dito isto, Rubens, então tu definiria que, pelo teu raciocínio, que o fato de nós estarmos homenageando o Orixá Ogum, né? Nós estamos homenageando o Ogum, sua roupagem maior, que é o Orixá. As pessoas se sentem desprestigiadas quando elas são só de Umbanda. Mas
Nós temos algumas pequenas confusões que com o tempo nós temos que retirar isso. Isso advero do tempo, eu não sei em que data começou, quem cantou o primeiro parabéns para você na vida, eu não sei, mas alguém cantou. Por que a Umbanda faz uma confusão terrível entre Oxum e Oxumaré? São coisas totalmente distintas. Não vamos comparar Oxum com Oxumaré, que são dois orixás completamente diferentes. Ai, mamãe Oxum, ai, mamãe Oxumaré. Maré quer dizer Supremo, né? Então seria Oxum Suprema. Mas não tem nada a ver. Como as pessoas acham que trabalho com caboclo, eu trabalho com algum beramar. Em primeiro lugar, não trabalha com caboclo, sim, um caboclo com beramar, não com algum beramar, que é uma instância superior. Não com orixá. Um caboclo. Eu trabalho na Umbanda com algum. Não. Para, meu filho não faz assim comigo. Você trabalha com um caboclo que está no direcionamento das energias de Ogum, de Xangô. Mas não trabalha com Oxum, trabalha com uma cabocla de Oxum, tal. Então, as pessoas não precisam ficar desprestigiadas, porque na Umbanda, de uma forma um pouco menos direta que as nações, devocionam, né, seguidamente os seus orixás, os mesmos orixás, né, Ogum, através dos cânticos. Se eu cantar um canto para Ogum Beramar, na verdade eu estou cantando um canto para Ogum, para orixá Ogum, né? Então, certamente os umbandistas têm por obrigação de estarem lá, porque vão estar homenageando o mesmo Ogum, aquela energia que nos seus terreiros baixa, a mesma energia que você faz um churrasco com costela, tal, para oferendar, é o mesmo Ogum. Roberto, acusa aí a presença de quem ligou, ou melhor, quem entrou em contato com o programa. Tivemos o prazer de receber a manifestação do seu João Otávio, que também manifestou o seu desagrado com as críticas do seu Divaldo Pereira Franco. E ele diz que se associa à nossa corrente em protesto e que talvez o Pereira Franco não seja um sábio dentro do conhecimento dele em matéria de kardecismo, mas de Umbanda parece que ele não entende nada. Acho que é verdade. E disse mais, que ele sabia que era da cidade de Rio Grande, tinha a satisfação de conversar comigo, que já havia estado em Rio Grande uma vez e que pretendia retornar lá ainda esse ano. Ele gostou muito da praia lá do cassino. Aliás, é importante dizer, né, Roberto e Rubens, que Rio Grande agora está em evidência, né? Em razão de toda a forte presença naval das plataformas, né? Então, Rio Grande hoje começa a ser um polo industrial também importante para o cenário rio-grandense, né? Olha, não só rio-grandense, como está sendo para o país todo, porque estamos recebendo lá na cidade de Rio Grande pessoas, trabalhadores vindos de todos os estados do Brasil, ou quase todos, ou uma grande maioria. Tem gente da Bahia, tem gente de Pernambuco, tem gente de Rio Grande do Norte, tem gente Paraíba não me recordo, mas o Mato Grosso, do Pará, Belém do Pará, e outras que agora não me recordo. Mas então a massa de trabalhadores é muito grande lá, tem cerca de 8 mil trabalhadores. Isso vai dar um boom populacional, como aconteceu em Gravataí, né? Já está acontecendo. Inclusive, o número de veículos lá é uma coisa. O que estão para fazer em São José do Norte, Roberto, que é de frente ao Rio Grande? E agora São José do Norte foi anunciado e já inaugurado. Anunciado e inaugurado, que legal. E já foi inaugurado, quer dizer, um novo polo naval, que vai ser a construção da plataforma 75, que vai ser construída em São José do Norte. Então já está lá o que eles chamam lá de, não sei se é guincho,
Mas quando tu te refere a São José do Norte, significa um bairro? O que é? Não, é a cidade, o município de São José do Norte, que fica do outro lado do Rio Grande. Fica do... É próximo? Assim, ó. Lagoa dos Patos, o Rio Grande fica, digamos, na margem direita e São José do Norte na margem esquerda. Ou seja, lá na saída da Barra, temos os molhos da Barra, os molhos do lado de Rio Grande e os molhos do lado de lá, que chamamos do lado leste. Entendeu? Então, por exemplo, o navio que vai adentrando na Barra, que vem adentrando na Barra, à direita ele está à margem do município de São José do Norte, e à esquerda Rio Grande. Eu acho interessante. Depois ali se forma um canal, que essa travessia não tem ponte lá, por enquanto não. Existe um projeto de construir uma ponte ou um túnel ligando os dois municípios. Então essa travessia no momento é feita através de uma barca lá, de uma balsa lá que chama. Travessia. Mas o que eu acho interessante, Roberto, não é só, claro, que é o óbvio, né, a questão econômica que vai trazer também grandes ganhos para a cidade de Rio Grande, mas essa questão cultural, porque até religiosa, né, porque como tu está citando aí pessoas de várias instâncias do Brasil, de regiões, eles trazem muitas vezes conhecimentos, porque Rio Grande historicamente foi a porta de entrada para a religião no Brasil, no Rio Grande do Sul. A Umbanda surge, né? Otacílio Charão, tal. Batuque da mesma forma. Depois migra para Porto Alegre ali, que se cria em razão da capital uma grande referência. Mas Rio Grande é uma porta de entrada. Então, para a religião também, e é importante que tu digas agora, como é que está a Umbanda, a festa de Iemanjá, que é tão reconhecida na cidade de Rio Grande? Essa última, 2013, de fevereiro, foi grande? Olha, eu não participei, não fui assistir, mas pelo que foi anunciado lá, pelas rádios, as emissoras locais, que foi muito grande mesmo. Ainda mais que agora existe essa população de pessoas vindas de fora lá, então aumentou muito o número de participantes e simpatizantes que foram lá ver a festa, né? E sem querer, Saul, eu imagino, apenas imagino, que se houvesse uma procissão para São Jorge, aqui em Caxias do Sul, contasse com muitos umbandistas acompanhando essa procissão. Tal é o sincretismo tão embrenhado entre Ogum e São Jorge. Lá com Nossa Senhora dos Navegantes. Então muitas pessoas, como eu fiz várias vezes, nós vamos na beira do porto, passa uma barca enorme com a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes, e para nós naquele momento, é Iemanjá que está passando. Eriça os pesos dos braços, você sente realmente. Então, às vezes à noite é como na festa da uva. Aqui tu não foi na festa da uva? Não, já fui 10 vezes. Você não vai, às vezes. A população é muito grande, é muita gente, às vezes está chovendo e tem ônibus e você não pode caminhar. Então fica muitas vezes mais essa festa da Iemanjá para as pessoas de fora e de tradição já com seus anos formados. Eu já ouvi falar em 300 mil pessoas. 300 mil pessoas. Eu perguntei a minha irmã, para Marilda, eu digo, Marilda, quanto deu esse ano? Disse, olha, por cima, os mesmos 300 mil. 300 mil pessoas. Qual é a população de Rio Grande? Não é 300 mil, não? Não, a população do Rio Grande está perto de 200 mil. 200 mil. 200 mil. Agora, sem contar os que estão vindo de fora, né? A população local. É maior que Pelotas? Não. É menor? Pelotas é 250 a 280 mil, mais 280 mil. Vê só. Mas isso vai... O fenômeno que aconteceu com Gravataí. Gravataí praticamente dobrou nesses últimos anos aí. Dobrou. A previsão em Rio Grande, pelas estatísticas aí, que vai triplicar a população de Rio Grande. Se continuar nesse ritmo, vai triplicar, né?
Tu vê, se triplicar, vai chegar a superar Caxias. Nós temos hoje, em termos gaúcho, nós temos Canoas, nós temos Caxias do Sul. Caxias do Sul está com... Em termos de população, Caxias é a segunda. Segundo, né? 400 mil? 400 e... Estava em 435, mas agora já se fala em 465 mil. Nós temos... O Pelotas eu acho que é mais de 250, né? Pelotas seria a terceira ou quarta cidade em termos de população. 250 a 280 mil. Eu sei que Canoas é a terceira, né? Terceira. Talvez o Pelotas esteja em torno de 300 mil, não sei. Mas é importante, porque Rio Grande é um referencial para nós também religioso. Isso que é importante que se diga aqui, porque eu tive o prazer e o Roberto estava lá também, quando eu fui visitar com o Rubens, no São Jorge, né? Reino de São Jorge, que foi a primeira casa, inclusive tem 2 datas, né? 1926, que foi de fato quando introduziram ali o primeiro terreiro de Umbanda, Reino de São Jorge, e a inauguração em 1930. Mas veja, independente, 26 ou 30, é muito tempo, e a primeira terreira de Umbanda no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então o Rio Grande tem esse status de ser a porteira da entrada da Umbanda e também das religiões de matriz africana. Porque eu não sei a história da matriz das religiões de matriz africana, mas o segundo, uns falam que foi uma senhora, mas tem a questão do príncipe custódio também, que passou por Rio Grande e tal. É anterior, mas o próprio pessoal Norton de Oliveira, esse pessoal todo faz essa referência, né? Que talvez, tudo indica que, não se tem certeza, tenha começado no Rio Grande. Muito bem. Quantas terreiras tu acha que tem lá em Rio Grande hoje, Rubens? Assim, entre Umbanda, junto, né? Eu digo de uma forma mesclada. Um número expressivo, né? Eu te diria expressivo, são certamente muito mais do que Caxias do Sul. Mais? Tem mais? Muito mais do que Caxias do Sul. Interessante. Caxias aí transita em torno de 500, né? Deixa eu te dizer assim pra ti, ó. Nós temos, às vezes, por quadra, uma quadra, 3 terreiros. Que beleza, hein? 3 terreiros. Todos os dias a gente não vamos falar em qualidade. Não estou falando em qualidade. Mas o número de casas, são casas pequenas. As casas de grande dimensão lá são quantas, Roberto, eu te diria? Enfim, ideia, Pai Guaraná, do Pai Pedro. Pai Guaraná existe ainda? Pedro de Oxum, né? Para você dizer um número preciso assim, eu não sei. Mas é assim, são casinhas pequenas, mas que o povo é muito adepto. Claro, houve um crescimento como teve... Tem uma ali perto de casa, Santana. Nós tivemos lá, eu visitei muitas casas mesmo, eu fiquei impressionado com a quantidade de casas de Umbanda, de Batuque que tem na cidade de Rio Grande. Pelotas também falam que é um número expressivo. A gente, cada dia que sai para um bairro lá, qualquer, vê mais uma casa de Umbanda. Isso é bom, isso nos deixa realmente feliz em ouvir essa notícia aqui. Então, caros ouvintes, programa Voz da Umbanda, são 21 horas 23 minutos, 14 graus e 4 décimos, 65% a umidade relativa do ar. E nós temos aqui como patrocinadores Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Lanche do Alemão, Ervanária São Carlos, Escola de Teologia Umbandista, que agora começa o curso dia 22, ainda dá tempo de você se inscrever, pelo telefone 32228163, Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face, Serra Mar, Tecnologia em Galvanoplastia. A Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias e o Afro-Umbandismo em Ação, com apoio da Confurbras. Também no próximo domingo estará aqui, vai ser depois no dia 21, né? Dia 20 vai ser a festa do Pai Ogum, Anael de Odé, com o programa A Voz da Umbanda, né? Neo-umbandista. Nós temos falado em várias oportunidades aqui. É um termo mais elitizado ou não sei, não importa. Mas temos usado uma palavra chamada proselitismo. Então, eu gostaria de abordar contigo e gostaria de ver o teu parecer. Na verdade, o que é proselitismo para os nossos ouvintes, aqueles que não têm muita intimidade com essa palavra. E por que a Umbanda
não é proselitista. E quais as dificuldades que a Umbanda teria de ser proselitista? Olha, Rubens, tudo pode ser respondido, até porque nós incansavelmente falamos sobre a proposta das religiões afro-brasileiras de modo geral, e falando especificamente agora da Umbanda. A Umbanda não é uma religião de conversão. Então ela não transita na ideia de vender algo, fazer um proselitismo, de trazer uma ideia, convencer o outro de que a melhor opção para se converter é a doutrina umbandista, fazer aquilo que os sufistas faziam, entende? Uma forma de introduzir uma ideia para que a pessoa acredite de que é o melhor aquilo que ela está dizendo e acreditar nas suas colocações. A Umbanda não tem essa proposta, é uma religião extremamente voltada ao bem, por isso ela se enquadra dentro do rol das religiões, e não é uma religião preocupada com número, com quantidade de adeptos, por isso não faz aí, mais uma vez, o proselitismo de vender algo que não está no seu interesse. Ela faz o seu trabalho, é uma religião prática, uma religião extremamente contundente na sua prática mediúnica. Há quem diga que, em termos de mediunismo, a Umbanda é a religião mais bem estruturada, porque ela oferece, através do mediunismo do médium umbandista, todo o arcabouço necessário para desenvolver as suas mais variadas qualidades enquanto médium. Não é só incorporação, é que os médios muitas vezes não prestam atenção nas outras modalidades. Por exemplo, a psicografia agora está começando a ser desenvolvida na Umbanda, mas sempre esteve, né? E outras modalidades, várias, mas a incorporação ela sempre foi aquela modalidade mediúnica muito respeitada dentro da Umbanda, porque ela não, diferente do candomblé ou do batuque, que requer que haja um batuque, uma festa para a manifestação, geralmente, né? E o orixá, quando ele vem exatamente para fazer uma reprodução mítica, né? A dança, repetir aquilo que é ligado ao axé. Na Umbanda não, na Umbanda a entidade vem para te orientar, para te acalmar, para trazer um lenitivo, para te auxiliar. Então não é uma religião que tem essa intenção não é demagoga, não é de proselitismo, não é uma religião que tem uma proposta de fazer um discurso e uma prática diferente. Ela faz a prática, e alguém quiser montar o discurso em cima da sua prática, vai ver que se trata de uma religião séria. Vou um pouquinho além, Sal. Se eu fosse um leigo, absolutamente leigo, em termos de Umbanda, não conhecesse absolutamente nada, você até de outro país, quem sabe, e eu dissesse para você: Saul, me explica, por favor, o que é Umbanda? Quanto tempo mínimo tu levaria para deixar a pessoa mais ou menos esclarecida sobre o que é Umbanda? Não tem essa questão de definir o que é Umbanda. Eu te diria que antes de definir tem que sentir. A Umbanda existe todo um enunciado, muitas vezes teórico. A Umbanda isso, Umbanda aquilo. Um vai falar da Umbandá, outro vai falar que é Umbanda esotérica, outro vai dizer que a Umbanda lida com aspectos mais uma roupagem africanista. São várias explicações. Mas a Umbanda, em síntese, ela deve ser interpretada como uma religião que se ocupa do mediunismo, que ela se ocupa com um tipo de trabalho que é voltado diretamente ao consulente, não numa pregação, mas num efeito, num fenômeno, de forma direta, espontânea, através dos médios. Então a pessoa dentro ao templo, ela vai saber o que é Umbanda. Agora, querer definir a Umbanda, no sentido de fazer um enunciado, aí precisaria levar algumas considerações, sobretudo pela sua origem, qual a razão dela ter surgido, por que a Umbanda está no plano físico, por que trouxeram do plano astral, as suas roupagens, o seu propósito,
Claro, aí precisaria você participar do curso de teologia umbandista, e você vai ter todas essas respostas. Mas a Umbanda é uma religião do fenômeno. Muito bem colocado pelo Saúl nessa propaganda fantástica sobre o nosso curso, né? Da ITU. Mas, graças a Deus, não é a proposta da Umbanda realmente ser proselitista. É questão de proposta. Mas veja só a desvantagem que teríamos se fôssemos proselitistas em relação aos evangélicos, que chegam com uma bíbliazinha na mão, um papelzinho só. Vamos rezar para Jesus, porque Jesus é a salvação. Posso entrar contigo e falar um pouco de Jesus? Para nada, qualquer um faz. Agora imagina você entrar cá numa pessoa para falar sobre Umbanda. Você vai levar 1 hora para dar uma noção para a pessoa o que é Umbanda. Mas você faz o que? Não, nós trabalhamos com caboclo, mas o que são caboclos? Imagina só. Então realmente a nossa instância maior é as pessoas irem ao nosso centro e conhecerem paulatinamente o que é Umbanda. Por isso, evidentemente, nem poderíamos ser proselitistas. Talvez, e aqui quando eu falei do curso, claro que nós não somos proselitistas. A ideia seríamos mais coerentes se fôssemos apologésticos, quer dizer, tentar trazer e a proposta do curso, né? Uma ideia clara do que se trata a Umbanda e por que desta forma de prática. As pessoas perguntam assim: pô, Roberto, tu te diz cristão, mas eu te vejo seguidamente tu com um galo preto ali naquela encruzilhada ali, com um monte de nome e tal. As pessoas associam isso a Umbanda. Pô, Roberto, tua Umbanda, a que tu pratica, ela é do bem? Ela é, como dizem, branca? Pô, Roberto, essas práticas da Umbanda, ela trabalha com espíritos trevosos só, não recebe? Então são um monte de questionamentos que um leigo ele precisa saber. Cabe a nós poder orientar e desmistificar algumas coisas muito mal colocadas às vezes, e que não é nem culpa do leigo. Eu sempre digo assim, Rubens, se nós enfrentamos dificuldades, a culpa é nossa, é minha, é tua, Roberto, porque às vezes nós nos tornamos assim, não, sabe o que acontece? Na minha casa está tudo bem, eu faço o meu papel, a minha casa, a minha corrente sabe o que é Umbanda, mas não chega a isso. Nós não podemos ficar limitados, reduzidos à nossa casa. Chega disso. Nós temos que ter, primeira coisa, um senso de unidade e saber que nós devemos ter um discurso mais ou menos coerente. O que o Rubens diz na casa dele, eu tenho que reproduzir na minha. Pode ter algumas divergências na forma, mas eu tenho que reproduzir. O Rubens vai falar sobre a questão... Agora, surgiu uma. Vou compartilhar contigo, Rubens. Vou fazer uma pergunta bem pontual. O Roberto liga para ti e diz: Rubens, eu quero casar na Umbanda. Tu vai dizer para ele que sim? Sim. Eu já disse que sim. Aí o Roberto diz: E aí o Rubens vai preparar lá a certidão. Como é o nome da noiva? Não, é do noivo. Não entendi. Não, eu vou casar com o Francisco. O Roberto. E aí, Rubens? Qual é a tua posição diante disso? Essa é uma posição, naturalmente, em que, numa primeira instância, uma pessoa faria seria ligar para o sumo de Caxias, saúde algum, e aí, Saúl, posso casar 2 homens ou não posso casar 2 homens? E aí a posição fica de Saúl. Ou eu decido por mim, o que é a minha convicção. Por isso na Umbanda nós não temos papo. O que é o conceito, na verdade, de casamento? É o conceito de amor. São 2 almas que se encontram, não importando o sexo. Eu vejo tanta gente feliz do mesmo sexo. E olha, eu não faço apologia disso absolutamente, mas vejo tanta gente feliz e vejo tanta gente de sexo oposto que disseram que se amavam profundamente, hoje em distâncias inalcançáveis um do outro. Então, certamente eu diria que sim. Mas é uma opinião minha.
Como eu posso estar perguntando para ti, Saul, o que tu acha a respeito do aborto? Saul, o que tu acha do bebê de proveta? O que tu acha de inseminação artificial? O que tu acha da mulher poder abortar com a nova lei, tal. O Saul vai emitir uma opinião dele. Porque a minha pode ser diferente. Claro, eu acho que essa é uma pergunta, quer dizer, eu não penso que é uma pergunta difícil até para ser respondida assim em 2 minutos, né, Rubens? Porque ficou clara a tua colocação e ela é uma colocação bem estruturada, porque tem que ter o amor, né? O amor, a princípio, não tem sexo, não tem gênero, né? O amor, ele existe e transita. Tem pessoas que têm uma relação amorosa, felizmente, com os animais, que bom, entre do mesmo sexo, mesmo gênero. Mas a questão ela é um pouco mais profunda, porque, diferente do africanismo, que não bebe nas águas do Evangelho, algum bandista pode dizer, mas só um pouquinho. No Evangelho há uma contrariedade em relação a isso. Há uma posição clara de que não se deva fazer isso. Então eu pergunto, a Umbanda é cristão ou não é? Se é cristão, tem que beber nas águas do que está no cristianismo. Ah, mas Jesus não disse. Não, Jesus exemplificou de muitas formas aquilo que a lei mosaica pregava. Ele disse, eu não vim para revogar, eu vim para reafirmar. Eu não vim trazer outra coisa senão a espada. Quer dizer, eu vim complicar, mas vim mostrar. Então, claro, essa posição que tu tem é uma posição sadia. Mas temos que talvez ainda fazer um concílio para debater a exaustão esses temas, para ter mais pelo menos um consenso. Como tu diz assim, ó, bom, eu vi certa vez perguntas feitas ao Molubá, com toda a estrutura, né, de sapiência que ele tem, de anos de experiência. Foram perguntas desse tipo, Molubá, o que você acha a respeito do aborto? O que a Umbanda acha? Primeiro, se perguntar o que a Umbanda acha sobre o casamento homossexual, eu não vou te responder sobre a Umbanda. Isso é uma resposta minha. Porque justamente nós não temos esse consenso. Nós não temos formado como o Papa agora de forma inteligente, está montando um grupo, né, que faz uma conclave lá, porque eles vão ser um concílio que os cardeais vão participar para nutrir suas opiniões e não ser apenas dele. É isso que eu acho que está faltando um pouco a Umbanda, para nós tirarmos daí o sumo, para dizer o seguinte, olha, nós achamos a Umbanda, aí sim, a Umbanda acha que o aborto espontâneo pode ser feito em tal circunstância. Olha, achamos que o casamento homossexual parafere e tal. Achamos que isso tal. Por quê? Havemos de entender. Muita coisa foi mudada no decorrer dos anos em relação ao próprio Evangelho, a própria, digamos assim, interpretação do Evangelho. Eu acho que as mentes foram modificando, e modificando as mentes, começaram. É como você ler um livro, Saul, 3 vezes. A terceira vez você vai interpretar completamente diferente do que leu a primeira. Bom, eu acho que a pergunta do Saul, ela criou uma certa polêmica, porque digamos que o chefe de um centro de Umbanda, na opinião dele, seja concebível essa união entre seres do mesmo sexo. Mas e se ele for consultar a entidade que vai regir os trabalhos, será que ela vai concordar? Essa é a pergunta. Você cria um impasse. Perfeito, muito bem colocado. Aliás, é das grandes características, das grandes diferenças que existe entre o Batuque e a Umbanda. Isso já dito pelo Saúl de Medeiros há muito tempo, e eu tomei como lição, é que no Batuque o Baruxá é o representante do orixá na terra, enquanto que na Umbanda é a entidade. Quantas vezes eu, Rubens, disse, olha, eu vou fazer dessa forma, assim, chega lá um 7 flechas da vida, né, e diz pra mim, não, assim eu não quero. Tu não vai pintar dessa cor, tu vai pintar dessa outra cor. Então, realmente, talvez o conclave seja um pouco mais em cima. Tem que ser realmente com o astral. Até porque eu acho que eu penso, não gosto do termo eu acho, eu gosto do termo eu penso que nós, Rubens e Roberto, temos que começar a levar essas questões a uma discussão à exaustão, para termos um consenso. O Rubens é a favor, o Roberto já não. A entidade do Rubens, sim. A entidade do Roberto, não pode. Nós temos que chegar a um consenso e assim, e falar em nome
Umbanda. Não posso só falar em nome do meu templo. Eu estou me fragmentando e desconstituindo outros. Então não sei. Sinceramente não tem essa resposta. Não tem. Nós temos é que sentar, porque como é que vai ser dono da verdade? O cara é a favor, é contra. Eu particularmente, como o Rubens se posicionou, eu acho que nós não temos que ter nenhum tipo de preconceito. Nenhum. Não sou contra em absoluto. Mas pelo segmento religioso, como é que nós vamos abordar isto? Porque a igreja tem seus impasses por causa dessas questões aí, né? A igreja tem a questão aí do uso do preservativo, tem um monte de coisas aí que agora, talvez queira, né, a Deus, que o Francisco, então o Papa agora, possa fazer uma modificação nessa. Mas nós também não podemos estar botando o dedo numa instituição do outro. Então nós temos que pensar na nossa. Claro. E levar a sério. Levar a sério, sim. Inclusive, eu acho que a Umbanda são mais coisas a serem definidas do que o próprio Batuque. O Batuque tem uma estrutura milenar, o Candomblé tem uma estrutura milenar. Algumas coisas feitas aqui vão ser feitas em todo o Brasil. Vai lá, bom, aí eu chego pro Saúl e digo assim, bom, Saúl, no Candomblé, tá, vamos lá, aqui na nação morreu o pai de santo tal, o que a gente faz? Faz o Arisson, faz o papapá, tá, e que faz com as coisas dele? Todo mundo mais ou menos faz igual. Então, Umbanda, morre um sacerdote de Umbanda. Como é que fica? Quebra as entidades todas, joga tudo fora, fecha aquelas entidades, não pode mais estar dentro da casa, o que faz com os Exus? Entrega, quebra, o que faz? Nós temos uma norma a respeito disso. Claro, e essas coisas têm que ser colocadas. Esse é o trabalho que a associação vem fazendo para esclarecer. Uma delas, dos maiores impasses, dificuldades que se cria, por exemplo, o Rubens está fazendo um trabalho na sexta-feira, daqui a pouco adentra, depois das 19, geralmente a sessão começa às 20, Roberto. Policial. Olha, até onde nós sabemos é proibido, tem que ter um mandado. Porque o lar é um bem inviolável, a não ser que por uma determinação judicial depois de determinado horário. Sim. Tem que ter um motivo para adentrar, não é porque deu barulho ou estão desconfiados de alguma coisa. Tá, mas vem cá. Assim, então, quer dizer que ali não tem portão, não tem limites. Tem limites, do público para o privado. E quando se fala em privado, nós estamos falando de um cidadão que paga seus impostos e tem direito a se recolher e não permitir que seja invadida a sua casa, desde que ele não queira. Então eu vejo muitas vezes um terrorismo que acontece com os dirigentes, que as pessoas, o vizinho lá que é evangélico liga, reclama do barulho, vai o policial adentra e às vezes ofende. Às vezes ofende o dirigente, mas baseado em que autoridade? Não pode. Aí nós temos que ir no Ministério Público, porque não pode. Realmente, eu acho que já falei nesse programa aqui, não sei o nome. Se estivesse presente, a situação seria diferente, tenho certeza disso. Respeito, mas respeito com toda a soberania que possa ter o nosso meio policial, a nossa brilhante brigada militar. Mas faz algum tempo atrás, assaltaram, do lado do meu templo tem uma lavandaria, levaram uma máquina de lavar e meu filho com a minha mulher chamou uns brigadianos. E uma brigadiana, que eu não sei quem é, disse também, essa casa de demônio aqui. Não pode. Tu imagina como meu filho não falou nada, era menor e tal. Agora imagina dizer isso na minha frente. E eu tenho que enfrentar realmente alguma coisa bem mais grossa, porque isso é preconceito. Como policial, terrorismo. Você tem que se manter isento. Sem dúvida. Então nós não podemos se tornar saco de pancadas. Nós somos, primeira coisa, nós estamos, como independente da nossa prática religiosa, como cidadãs, pagamos os nossos tributos. Nós temos os nossos direitos. Eu, seguidamente, Rubens e Roberto, eu vejo lá através da associação as pessoas dizendo, preocupadas, pedindo autorização para o toque, que a associação oferece. Todas, não é só a associação, todas as federações oferecem autorização para o toque, determinado horário, para evitar exatamente esse desconforto. Mas já aconteceu várias vezes as pessoas serem interrompidos os trabalhos porque o fulano lá, ele é evangélico, ele já aproveita a situação da posição que ele ocupa para invadir e criticar.
como provavelmente aconteceu contigo. Então nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Nós podemos assim, bom, eu quero primeiro, passou do horário, o mandado. Senão não entra. É um direito nosso. Não estamos ofendendo a instituição nenhuma. Agora nós não podemos também ser coniventes a ser ofendidos. Então a associação está aí para esclarecer. Esse mandado tem que ser logo após às 18 horas. 18 horas. Depois das Tem questão de horário. É. Tem questão de horário. Então é bom esclarecer para os nossos irmãos, irmãs de religião, que nós temos sim os nossos direitos. A questão do barulho. Mas não é só um banda que faz barulho. Os caras aí com um megafone aí falando em nome de Jesus também fazem barulho. Então nós temos as nossas práticas. E a sessão de Umbanda eu nunca vi. Eu já recebi críticas. Vocês fazem de madrugada. Não, a sessão de Umbanda não se faz de madrugada. A não ser uma vez ou outra uma festa que se faz no sábado, uma festa de Exu, por exemplo. Mas geralmente começa quando, Rubens? 20 horas, quando é 22h30, 23 horas, encerrou. Até porque não há um motivo para tanto público assim. E até porque judia dos médios. Até porque normalmente em festa, nós aproveitamos para fazer mais um entrosamento entre as entidades e o público, não é para atendimento propriamente dito, né? Claro. Então em festa normalmente começa às 8 horas, um horário de sempre, que é o que eu mantenho na minha casa até hoje, 8 horas início, e 22h30, 23 quem sabe no máximo, mas se chegar às 23 na minha casa, eu cesso os tambores. Entendeu? Pode até se espalhar, se estender até meia-noite 15. Até por uma questão de boa vizinhança. Mas eu paro os tambores. Muito bem, nós vamos encerrar o programa. Eu quero, mais uma vez aqui, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quantos anos, Roberto? Não. O meu irmão não veio aqui. Esse é o maior mentiroso. Ele está com 83 e acha que todo mundo tem que estar nessa faixa. Não entra na do Saúl, porque o que o senhor mais quer saber é o ano que nasceu. Só para dar o mês que eu nasci. Eu nasci em abril, dia 14. Dia 14. Não toquei mais que isso. Aí tu não está querendo, Antônio. Então, as nossas despedidas finais, Roberto. Eu só posso dizer que... Eu não vou dizer a idade dele. Claro. Que a diferença entre nós é de 6 anos. O número da casa pode dizer. É de 6 anos, a diferença de idade. 6 anos, ok. Obrigado, Roberto, pela tua participação. Um abraço à comunidade de Rio Grande, à tua irmã, à tua família, pessoas ilustres que eu tive o prazer de visitá-los e ser muito bem recebido. Então, externe um abraço a toda aquela comunidade querida lá. Será dado o seu abraço, Saúl, e agradeço também pela minha participação aqui na rádio com vocês. Entendeu o telefone? Me sinto muito honrado. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado eu. Rubens. Pois é só. Eu, quando tive uma vez, vendo uma reportagem ao vivo, né, do Getúlio Vargas. Né? Ao vivo? Ao vivo. Quer dizer, não, desculpa, eu acho que me enganei. Ele está tentando tirar a minha idade por aí, né? Temos Getúlio Vargas ao vivo. Mas, realmente é uma noite que me engrandece. Não pelo ano a mais. A pior coisa do mundo seria se você envelhecesse um ano e os outros não. O nosso consolo é que quando eu faço aniversário, tu também vai ficar um ano mais velho, senhor, não te preocupe. Cada cabelinho branco que nascer aqui vai nascer do outro lado. O meu irmão, por exemplo, que tem 6 anos apenas mais que eu, significa... Mas tem um cabelo totalmente branco, né? Tem um bigode bonito, claro, não palong de si. Branco. Mas agradeço a presença do Roberto aqui comigo. Para mim foi uma surpresa e satisfação. A minha mãe me disse que hora você vai estar em casa, porque eu vou te mandar uma telemensagem. E a telemensagem não chegava. Quando eu liguei para ela, porque eu queria vir no programa, ela disse, não, a mensagem é o Roberto. Podia ter mandado essa mensagem melhor, né? Mas era o meu irmão, essa figura adorável, que a gente de vez em quando se encontra. E ao nosso público querido que nos participou conosco, essas figuras, né, como o Robilar, o João Otávio, são cansáveis, João Otávio, né, sempre participando do nosso programa, ao Saúl de Medeiros, que realmente
ele possa ter uma semana de muita tranquilidade interior. A idade nos leva a um caminho, a percorrer um caminho que é o caminho da paz, é o caminho do eu não quero muito mais fazer isso, eu não quero muito mais fazer. Nós começamos a ficar mais seletivos, né? Até o fato às vezes de botar um parafuso na parede já nos causa é muito fútil. Nós começamos a ficar seletivos nessa questão de sair da futilidade em busca de alguma coisa um pouco mais profunda. Então eu espero que todos tenham uma boa semana. O meu Agô, povo de Agô, e o meu Saravá, o meu povo, querido povo de Umbanda. Muito obrigado, Rubens. Obrigado também ao Roberto. Quero desejar ao Rubens muitas e muitas felicidades, e que esse aniversário sirva para completar sua felicidade ainda mais, junto com os seus familiares. Que o Pai Chapanã propicie sempre muita saúde, o Pai Ogum proteção. Renovo meus cumprimentos aos caros ouvintes e externo um forte abraço e beijo à minha digníssima esposa, que está sintonizada no dial 1250. Domingo que vem, depois da festa do Ogum, a Nael de Odé com o programa A Voz da Umbanda, na condição de neo-umbandista. Uma boa noite, um bom início de semana e até daqui 14 dias que estaremos de volta. Muito obrigado.